From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos dando continuidade à nossa meditação no livro de Êxodo. Estamos agora meditando no seu capítulo 5. Na programação passada, nós meditamos dos versos de 1 a 5. Se você não acompanhou, eu aconselho você a dar uma pausa agora e voltar lá na programação anterior e ouvir a programação do verso 1 ao verso 5 para que você possa ter um entendimento melhor desta meditação. Então nós vimos na programação passada que Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó para entregar a mensagem de Deus. Eles disseram: deixa ir o meu povo. Porém Faraó, ele se considerava Deus, ele se considerava dono do povo. E ele vira para eles e diz assim: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Porque ele não conhecia Deus, ele desprezava aquilo que estava sendo falado, ele não podia amar aquele que ele não conhecia. Então ele muito menos obedecer. Mesmo assim, Moisés e Arão não desistiram do seu chamado, eles se mantiveram firmes ali. Quando nós estamos firmados em Deus, nada nos tira da nossa posição. Então eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou e falou para que você deixe o povo ir. Mas isso não adiantou, porque já era plano de Deus. Estava tudo certo. Deus sabia o que estava fazendo e Moisés tinha apenas que continuar seguindo a direção de Deus. E hoje nós vamos então continuar. Nós vamos ler agora a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação e nós vamos ler agora Êxodo capítulo 5, do verso 6 até o verso 14, que diz assim para nós: naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vocês vão e ajuntem palha aonde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Amado Pai Celestial, nós observamos, ó Deus, que muitas vezes
o inimigo nos pressiona, nos aperta, e parece que aquilo que era para ser uma bênção passa a ser, Senhor, uma maldição. Porém, ó Senhor, nos ajuda a esperar no Teu tempo. Ajuda-nos, Senhor, a saber esperar o tempo de Deus para as obras de Deus serem efetuadas. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no verso 6 que naquele mesmo dia que Moisés e Arão falaram com o faraó, no mesmo dia ele já se levantou. O diabo não perde tempo para oprimir o povo de Deus. Se antes os capatazes facilitavam as coisas, forneciam palha, ali eles estavam num processo de construção. Eles construíam armazéns, eles construíram parte das pirâmides e eles faziam isso com os tijolos, que era a argila misturada com a palha para ficar mais resistente no processo de construção. Então eles recebiam essas palhas para poder ajudar na fabricação desses tijolos. Mas agora um faraó nervoso, irritado, porque é assim, né? A palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela incomoda. Não pense você que a palavra de Deus não incomoda, porque ela incomoda. E nós vemos um faraó incomodado, que no mesmo dia ele já mandou tirar as palhas que era fornecida ali para os trabalhadores, para facilitar o processo. E agora eles disseram assim, verso 7, né? Então eles exigiam ainda que os mesmos fossem lá e conseguissem palha. Então eles próprios teriam que conseguir agora as suas palhas. E a palha era misturada com barro para deixar então o tijolo mais forte. E cada um teria agora que se virar. Mas observe um detalhe importante, irmãos. Quando Deus começa a se mover, o diabo não fica parado. É por isso que você deve ser, você que me ouve nesta programação, você deve ser perseverante. Porque o diabo, ele não fica parado quando Deus começa a se mover. O profeta de Deus para esta era nos ensina isso. Ele diz que quando Deus se move, o diabo se move também. Então, você tem que ter essa consciência que quando você estiver no caminho de Deus, no propósito de Deus, o diabo vai se levantar. O diabo não vai facilitar as coisas para você receber de Deus, mas mantenha-se firme, assim como Moisés e Arão permaneceram firmes. No verso 8, a gente viu que eles exigiram a mesma cota de tijolo. Isso era uma maldade. A maldade de Satanás, às vezes, ela representa o serviço e a adoração de Deus como uma tarefa que parece que de quem não tem nada o que fazer. Nós vimos isso na programação passada, desocupados. Então aumenta o trabalho desse povo aí, dá mais trabalho para eles aí, porque eles estão desocupados. Eles estão pedindo para ir adorar a Deus lá porque eles estão desocupados. Dá mais serviço para eles. Mas, irmãos, esse mesmo processo acontece conosco. O diabo ele fala, manda mais prova, manda mais dificuldade, manda mais obstáculo. Por que essa mulher está sorrindo ainda? Eu tenho colocado tanta dificuldade na vida dela, eu tenho colocado tanta dificuldade na vida dele. Por que ele está cantando um hino ao Senhor ainda? Por que ele está indo para a igreja ainda? Tantas coisas que eu tenho feito, tantas coisas erradas que eu tenho mostrado lá na igreja dela, e ainda continua indo. Por quê? Aumenta, vão lá meus diabinhos. Satanás reúne lá os seus diabinhos e diz, vão lá porque ela está sorrindo ainda, eu estou mandando prova, ela está adorando mais. Quanto mais prova eu mando,
mais ela ora, mais ela chora, mais firme ela fica na palavra. O que está acontecendo? Ela está buscando a Deus porque ela está meio desocupada e ela está com pouca prova. Ela está com pouca prova. Então vamos mandar prova sobre ela. É isso que o inimigo faz. O inimigo ele quer apertar para fazer você desanimar. O que ele estava fazendo aqui, o que Faraó estava fazendo aqui, aí no verso 8, exigireis dele a mesma cota de tijolos. Eu não vou dar mais a palha para eles misturarem com barro. Não vou dar mais. Cada um vai ter que procurar lá o seu. Uma maldade que ele estava fazendo. Mas ele estava fazendo isso justamente com o propósito de quebrar a vontade daquele povo, de quebrar o propósito de Deus, como se alguém pudesse quebrar o propósito de Deus. E no verso 9, a gente vê que Faraó, ele chega a chamar aqueles homens ali de mentirosos. Palavras de mentiras. Se vocês observarem aí na sua Bíblia, no verso 9, ele diz assim: imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvido a palavras mentirosas. Para Faraó, aquilo que Moisés estava falando eram palavras mentirosas. Mas não eram palavras mentirosas, eram palavras verdadeiras. Ele podia ser cruel com o povo, mas as palavras que ele ouviu não eram palavras de mentira, era palavra de verdade. Mas o apóstolo Paulo explica isso para nós. Ele diz que a palavra é loucura para os que perecem. Sim, para aqueles que perecem é loucura, ela não faz sentido. E Faraó não estava vendo sentido naquilo que aqueles homens estavam pedindo. Se coloque você, me perdoe a ilustração, mas se coloque você no lugar de Faraó. Deus me livre, né? Eu posso até imaginar alguns ouvindo esta programação e dizendo assim: Deus me livre. Mas imagine só, você lá no lugar de Faraó, sendo o rei de toda aquela terra, todo mundo te adorando como um Deus. Chega duas pessoas ali e fala que quer que libertar o povo, que um Deus está mandando, exigindo, dando ordem para você. Você é o Todo-Poderoso. Claro que você ia achar que tudo aquilo parecia uma loucura. Porque você não experimentou o que eles experimentaram. Para você era uma coisa muito distante. Para Faraó, a palavra de Deus estava muito distante, estava muito longe. Porque ele não tinha sentido o poder de Deus ainda. Quando você não sente o poder de Deus, então você fica duvidoso, você põe dúvidas. Você ainda cocheia entre os dois pensamentos, como disse Elias, quando você não experimenta o poder de Deus. Mas quando você experimenta o poder de Deus, como Moisés experimentou, então é diferente. Então não eram palavras de mentiras ou palavras mentirosas, como o Faraó estava dizendo ali, antes de experimentar o poder de Deus. Para Faraó, aquilo seria loucura. Era uma loucura que eles estavam falando. E aí ele continua dando ordem para os feitores, dando ordem para aqueles capatazes, informando o povo que não forneceria mais palhas para eles, e a cota de tijolo ela tinha que ser atingida. E quando a cota não era atingida, nós vemos aí no verso 10 e verso 11, você que acompanha na sua Bíblia, então ele pegou e começou a açoitar os filhos de Israel, os oficiais dos filhos de Israel, aqueles que eram colocados ali para poder cuidar do povo e fazer o povo cumprir as ordens. Começaram a ser açoitados. Olha como que é o processo. Aquilo que parecia ser uma bênção. Lá atrás, no capítulo 4, nós vimos que o povo adorou a Deus. No capítulo 4, a gente vê o finalzinho do capítulo 4, o povo adorando a Deus, o povo aceitando os sinais de Deus, como tudo parecia que ia ser resolvido. Deus ouviu o nosso clamor, Deus viu as nossas lágrimas, então agora vai ser tudo resolvido. Mas
no primeiro confronto, parece que eles perderam. Olhando como nós estamos olhando nesses versos aqui, de 6 a 14, a impressão é que não deu certo. Eles foram até lá, deram a ordem de Deus, do verso 1 ao verso 5, deram a ordem de Deus, entregaram a mensagem de Deus e ficaram esperando o milagre. Mas o milagre não aconteceu. No mesmo dia, Faraó já mandou eles, já aumentou a carga deles, mandou que eles fizessem a mesma carga, chamou eles de mentiroso, açoitou os oficiais dos filhos de Israel, pressionou o povo. E quando eles foram perguntar por que vocês estão fazendo isso, o que está acontecendo? O que surgiu que vocês estão fazendo isso com a gente? Lá no verso 12 e 13 e 14 a gente vê. Eles estavam falando, ele estava dizendo que a sua pausa na labuta era para adorar a Deus, e é o motivo deles serem considerados ociosos. Por isso o faraó estava ordenando que eles continuem o trabalho, mas agora sem fornecer palha para fazer os tijolos, exigindo que eles encontrassem sua própria palha e mantendo a mesma quantidade de produção. O diabo gosta de nos manter sob pressão. Entenda isso. Era isso que Faraó, o Egito representa o mundo, o Faraó representa Satanás, que dominava o mundo. Esse mundo não pertence a Deus, esse mundo pertence ao diabo. O reino de Deus está para vir, é um reino espiritual. Hoje nós vivemos num reino espiritual, mas virá um dia um reino celestial. Sim, chegará o dia do juízo. Está você preparado para este dia? Para esta hora do grande juízo que vai chegar? Mas aqui o diabo estava mantendo eles sob pressão. Eles estavam sendo pressionados. E é isso que acontece, meus irmãos, conosco também. Quando você toma a palavra de Deus no seu coração, quando você tem aquele encontro com Deus, quando Deus te mostra onde você tem que caminhar, como que você deve se posicionar, muitas vezes parece que não funciona. Parece que o confronto está perdido. Você sai do culto cheio de fé. Você acaba de ler a palavra cheio de fé, agarrando em cada promessa. Mas parece que não funciona. Parece que a coisa aumenta, a pressão aumenta. Parece que enquanto mais você ora, mais piora. Parece que quanto mais você ora, mais piora. Mas isso não é verdade. É o diabo que gosta de manter você sob pressão. É isso que ele gosta, de manter cada um de nós sob pressão. Porque sob pressão a gente precipita. Sob pressão a gente estoura. Sob pressão a gente fica agitado. Sob pressão a gente duvida. Porém, você pode se estabelecer em Deus. Você pode firmar na palavra. O profeta diz na mensagem, deixando escapar a pressão, ele diz: Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Leve isso no seu coração, essa palavra profética dentro da sua alma. Palavra profética porque vem de um profeta verdadeiro, vindicado por Deus. Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Então, sobre o que você está preocupado ouvindo esta programação? O que está te preocupando? Preocupação provoca pressão. Pressão te leva você a explodir. Então, simplesmente coloque todos os seus cuidados nele e pare de se preocupar. Vamos orar. Ó amado Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a depositarmos todas as nossas preocupações em Ti. Ó Deus, nos ajuda a crer em cada uma das Suas promessas. O Senhor fez uma promessa que mesmo na hora da morte, quando o anjo da morte entrar no quarto, nós ficaríamos nervosos, mas não, Senhor. Nós estamos num lugar de refúgio. Sim, estamos num lugar de segurança. Sabemos onde é este lugar de refúgio. Nós nos sentimos salvos.
nesta hora. Estamos salvos, porque estamos no lugar de refúgio. Qual que é este lugar de refúgio? É o Calvário, é o Senhor Jesus Cristo, o poderoso Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que eu possa me refugiar debaixo das tuas asas. O Senhor morreu por mim, o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que eu possa estar refugiado em Ti e longe, Senhor, longe de abandonar o meu posto de dever, mas sim ficando firme, sabendo que todas as coisas contribuem para o meu bem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, é o que nós te pedimos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.